Olá pessoal, vamos falar sobre unidade de volume. Na verdade, faremos uma revisão sobre volume. O volume de um corpo é a quantidade de espaço que ele ocupa. E dentro de volume, nós temos a unidade fundamental, que é o metro cúbico. Temos as maiores que o metro cúbico, que são chamadas de múltiplos, e temos as unidades menores que o metro cúbico, que são chamados de submúltiplos. Como múltiplos temos quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico. Como submúltiplos temos decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Ainda podemos pensar em litros e teremos as seguintes equivalências, ou seja, transformar de unidade de volume para litros. 1 centímetro cúbico é igual a 0,001 litro. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Unidades de volume. Vamos agora ver a unidade de volume, a fórmula para o cálculo do volume de um cubo. Quando temos um cubo, observe que no cubo as arestas têm a mesma medida. Então, a medida do volume de um cubo é obtido multiplicando suas arestas por si mesma 3 vezes. Por isso, dizemos que o volume do cubo é A vezes A vezes A. Ou podemos escrever como aresta elevado ao cubo. No caso desse exemplo aqui, nós temos um cubo de aresta 4. Então, nós vamos calcular o volume desse cubo multiplicando essas arestas. 4 vezes 4 vezes 4. Ou poderia ter escrito 4 elevado ao cubo, que vai dar o mesmo resultado, que é 64. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 unidades, e essa unidade vai estar elevada ao cubo. Se fosse centímetros, colocaríamos centímetros cúbicos. Só que, no nosso caso, não foi dada nenhuma unidade em especial, por isso colocamos unidade cúbica. Paralelepípedo. Nosso paralelepípedo é parecido com a nossa caixa de sapato, nossa piscina de formato retangular. Então, como se calcula o volume do paralelepípedo retangular, reto retângulo? Nós vamos fazer como? Multiplicar as dimensões, comprimento, largura e altura. Quando multiplicamos, vamos obter volume igual a A vezes B vezes C. E aí, no nosso exemplo, eu tenho como comprimento 5, como largura 2 e como altura 3. Para obter o volume desse paralelepípedo, faremos 5 vezes 2 vezes 3. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30. 30 unidades elevado ao cubo. Então, calculamos o volume do paralelepípedo multiplicando as 3 dimensões. Comprimento vezes largura vezes altura. Agora falaremos um pouquinho sobre o cilindro. Observe que no cilindro nós temos aqui a base, que é no formato circular. E temos esse H que está representando a altura. Quando falamos dessa base em formato de círculo, eu vou ter o raio R. Para calcular o volume de um cilindro, eu preciso da área dessa base, que é a área do círculo, πr ao quadrado, vezes a altura dele. Então, volume do cilindro, π vezes r ao quadrado, esse pedacinho é a área da base, vezes ainda a altura. Nesse exemplo aqui, nós temos como raio o 2, temos a altura 4. Para calcular o volume dele, vamos pegar então π, 3,14, vezes o raio ao quadrado. Então, ficaremos com 2 ao quadrado, vezes a altura, que é 4. Volume 3,14 vezes 2 ao quadrado é 4, vezes 4. 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 3,14 foi igual a 50,24. Como não foi dada assim unidade em especial, colocamos unidade cúbica, porque foi feita a multiplicação de 3,14 vezes 16. E aí obtivemos como resposta 50,24. Esse é o volume do nosso cilindro. Temos aqui um exemplo 1.
Na verdade, são outros exemplos. Sabendo que o volume de um bloco retangular é 672 centímetros cúbicos, determine o seu comprimento, considerando que a largura média é 12 e a altura 8 centímetros. Então, foi dado para a gente, aqui na questão, o volume do bloco, falou-se que é retangular, e deu também medidas da largura e altura, e estamos querendo o comprimento. Como nós estamos querendo o comprimento, vamos substituir na fórmula do volume do paralelepípedo. Volume igual a A vezes B vezes C. Volume dado 672, igual a A vezes 12, que é a largura, vezes a altura, que é 8. Quando multiplicou 12 vezes 8, obtivemos 96. Então, ficamos com 96 vezes A, que o A está representando o comprimento, igual a 672, que é o volume. E aí, nós vamos isolar o A. Isolando o A, vamos ficar com 672 dividido por 96, que vai ser igual a 7 centímetros. Então, essa medida A igual a 7 centímetros é o que nós estamos chamando de comprimento. Portanto, o comprimento do bloco retangular é de 7 centímetros. Exemplo 2. Considerando o volume de um aquário com o formato de um cubo de 27 metros cúbicos, é correto afirmar que a medida de cada aresta do aquário é 3 metros. Então, é uma pergunta. É correto afirmar que a medida de cada aresta do aquário é 3 metros? Foi dado o volume dele de 27 metros cúbicos, e está dizendo que o formato é um cubo. Justifique sua resposta. Vamos, então, fazer uso da fórmula referente ao cubo. Volume do cubo é igual a aresta ao cubo. Volume dado, 27, igual a aresta ao cubo. Operação inversa da potenciação é a radiciação. Faremos a raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 27 é igual a 3 metros. Então, isso significa que a aresta desse aquário realmente é de 3 metros. Portanto, a medida de cada aresta do aquário é igual a 3 metros. Logo, a afirmação está correta. Terceiro exemplo. Considere um recipiente no formato cilíndrico, com diâmetro igual a 12 metros e altura 10 metros. Então, nós temos aí um cilindro, foi dado para a gente o diâmetro dele e dado a altura. Porém, uma vez que nós estamos falando do cilindro, nós vamos precisar da área da base dele. A área da base é π vezes o raio ao quadrado. Na questão foi dado o diâmetro, nós vamos encontrar o raio. Então, se o diâmetro é de 12 metros, o raio vai ser igual a 6 metros. Por quê? Porque diâmetro é 2 vezes a medida do raio. Se eu tenho diâmetro e quero descobrir o raio, basta eu dividir por 2. 12 dividido por 2, 6. Já temos, então, que o nosso raio vai ser de 6 metros. Uma vez que foi dado o diâmetro, descobrimos o raio. A altura é igual a 10 metros. Então, podemos fazer o uso da fórmula. Volume do cilindro. Volume do cilindro é a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Então, está aqui, ó, πr ao quadrado vezes a altura. Substituindo, volume do cilindro vai ser, o π mandou utilizar apenas a parte inteira, 3. Quando não se fala nada, utilizamos 3,14. Então, é 3 vezes o raio ao quadrado. Ficamos com 6 ao quadrado, vezes a altura dada no enunciado, que foi 10. Volume do cilindro vai ser 3 vezes 36 vezes 10. Quando multiplicamos todos os valores, 3 vezes 36 vezes 10, obtivemos 1.080 metros cúbicos. Então, já calculamos o volume do cilindro. Porém, pediu para a gente determinar isso em litros. Determinar em litros a capacidade desse recipiente que era do formato cilíndrico. Quando nós estamos em metros cúbicos e queremos jogar para litros, basta fazer uma multiplicação por 1.000. Então, esse 1.080 vamos multiplicar por 1.000, basta acrescentar 3 zeros. E assim transformamos de metros cúbicos para litros. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre uma revisão, na verdade, de volume. Espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula.